Boa noite, Dom. Meu nome é Bruno. Decidi escrever porque o que aconteceu comigo, há pouco mais de um ano, ainda não faz sentido. É o tipo de coisa que você não conta para qualquer um, com medo de acharem que você enlouqueceu ou está inventando. Mas ouvindo seus relatos, sinto que talvez aqui eu possa ser entendido. Existe um lugar aqui no bairro, um ponto de ônibus que todo mundo que mora na região conhece, mas não pelo nome da rua. A gente se refere a ele como o Ponto das Cruzes. Fica numa área estranha, bem na fronteira entre a parte mais residencial, cheia de sobrados antigos com muros altos, e um terreno baldio gigantesco, que se estende por quase todo o quarteirão. Esse terreno é só mato alto e seco do tipo que estala com o vento e entulho que as pessoas descartam ali. E é justamente na beirada desse vazio, na calçada de terra batida, que elas estão, 3 cruzes de madeira, pintadas de um branco que já descascou com o tempo. São baixas, quase rentes ao chão. Se você passa de dia, na correria, pode ser que nem note. Mas quem é dali, sabe. Ninguém espera a condução exatamente naquele ponto. As pessoas se juntam uns 20 metros antes, ou atravessam a rua e ficam do outro lado. É um acordo silencioso. Ninguém precisa avisar, simplesmente se faz. À noite, então, nem se fala. A iluminação ali é ruim, limitada a um único poste com aquela luz alaranjada e fraca, que parece criar mais sombras do que qualquer outra coisa. Ainda assim, de algum jeito, você sempre consegue ver o contorno pálido das cruzes. A escuridão nunca as cobre por completo. A história que corre entre os mais velhos é que 3 moças morreram ali, muitos anos atrás. Foram atropeladas por um carro que subiu a calçada, sem faróis, e fugiu sem prestar socorro. Desde esse dia, o lugar ficou com essa fama. Dizem que às vezes, da janela das casas da frente, é possível ver vultos parados ao lado delas, imóveis, como se esperassem por algo ou alguém. Eu sempre tratei isso como lenda, uma história de interior que se adaptou à cidade, até a noite em que não tive escolha e precisei descer bem ali. Tudo aconteceu numa quinta-feira no final do inverno de 2023. Eu trabalhava num call center nessa época, no turno que acabava às 10 da noite. O caminho de volta para casa dependia de um transporte alternativo, uma van que fazia a linha do nosso bairro. Naquela noite o veículo estava praticamente vazio. Só eu, uma moça que eu nunca tinha visto sentada mais ao fundo, e o motorista com a esposa dele no banco da frente. Eu estava no automático do cansaço, sabe? Com o crachá da empresa guardado dentro da jaqueta e os fones de ouvido no volume máximo, só para ter um pouco de paz depois de horas falando ao telefone. O casal da frente conversava baixo e dava umas risadinhas, mas tinha algo estranho no ar. De vez em quando, o motorista me encarava pelo retrovisor. Não era aquela olhada rápida para checar o movimento. Era um olhar demorado que parecia me medir e que se estendia também para a moça no fundo. A esposa dele fazia o mesmo, virando o rosto com uma impaciência que eu não conseguia entender. Não demorei a sacar o motivo. Conforme a van entrou na parte mais escura da avenida, a que levava ao Ponto das Cruzes, a velocidade diminuiu. Eu já estava até me ajeitando no banco, pronto para pedir que ele parasse no meu ponto de costume, uns 200 metros depois, que era bem iluminado. Foi quando o motorista falou com a voz alta para cobrir o som do motor velho, sem nem se virar direito. Vou parar por aqui hoje, pessoal, ponto final. Eu arranquei os fones. A moça, que mais tarde eu soube se chamar Carolina, se inclinou para a frente. A voz dela parecia tão confusa quanto eu estava. Moço, mas o ponto final não é lá na frente? A mulher do motorista se virou para nós. O sorriso que ela deu não tinha nada de amigável. Era puro deboche. Pra gente, o final da linha é aqui. Não havia espaço para discussão. Pelo tom de voz deles, não adiantava discutir. Ele parou a van bem em frente às cruzes, os faróis iluminando a madeira gasta por um segundo. Descemos em silêncio, eu e Carolina, e ficamos parados na calçada enquanto ele manobrava o veículo de forma barulhenta para fazer o retorno e sumir na direção de onde viemos. A última coisa que vi foi o rosto da mulher dele na janela, nos observando antes de serem engolidos pela escuridão.
E ali ficamos, nós dois, parados no meio da calçada irregular, ouvindo o som do motor da van se afastar até ser engolido pela noite. O silêncio que ficou depois era estranho. Sabe quando você está num lugar e mesmo sem barulho, você sente a vibração da cidade ao redor? O zumbido distante do trânsito, um cachorro que late longe. Tudo isso tinha sumido. Ou pelo menos parecia ter diminuído muito, como se alguém tivesse colocado um abafador sobre o mundo. O silêncio era tanto que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Olhei para a moça ao meu lado, Carolina, como eu viria a saber. Ela agarrava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Seu rosto, sob a luz estranha do poste, parecia pálido, e ela não tirava os olhos do terreno baldio ao lado. Que gente esquisita, eu disse, e minha própria voz soou estranha, meio morta, sem eco. Falei mais para quebrar o clima pesado do que por qualquer outro motivo. Ela nem se virou para mim, apenas concordou com um movimento de cabeça, o olhar fixo na escuridão do matagal. A gente não devia ficar aqui parado, ela murmurou, a voz tão baixa que quase não deu para ouvir por causa do vento frio que começou a soprar. Ela estava certa. Cada segundo que passávamos ali, a sensação de vulnerabilidade aumentava. E tinha outra coisa, a impressão nítida de estar sendo observado. Não era algo que vinha das casas do outro lado da rua. Elas estavam todas escuras, silenciosas. A pressão vinha do terreno, daquela massa de escuridão e mato seco. Eu não via absolutamente nada se mover, mas era como se eu simplesmente soubesse que havia olhos em nós. Tentei pensar de forma lógica, puxei o celular do bolso. Quase sem bateria. Chamar um carro por aplicativo estava fora de questão. O único plano era sair dali o mais rápido possível. Vamos atravessar, eu disse, tentando fazer minha voz parecer mais firme do que eu me sentia. A outra calçada é mais segura. A gente anda por lá. A rua estava completamente deserta. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Uma calmaria que não era natural para uma quinta-feira, mesmo sendo quase 11 da noite. Carolina concordou, e demos um passo juntos em direção ao meio-fio, prontos para deixar aquele pedaço de calçada para trás. Foi nesse momento, quando nossos pés estavam prestes a tocar o asfalto, que a quietude foi quebrada. Não foi um barulho alto ou distante, foi um sussurro, uma voz de mulher tão perfeitamente clara e próxima que por um milésimo de segundo eu tive a certeza de que Carolina tinha falado comigo. A voz disse, soando como se estivesse bem ao lado do meu ouvido direito. Não atravessem agora. Foi tão nítido, tão presente no espaço que eu dei um solavanco para o lado por puro reflexo. Meu braço trombou com o de Carolina, que também tinha recuado bruscamente para a calçada. Nós nos viramos no mesmo instante, olhos arregalados, varrendo a escuridão em todas as direções. Não havia ninguém. A rua continuava completamente vazia. O terreno baldio era uma escuridão total. As janelas das casas continuavam escuras e sem vida. Você ouviu isso? A voz de Carolina era um fio, quase inaudível. Ouvi, respondi, e a palavra saiu seca da minha boca. Eu ouvi. Meu coração disparou. O ar pareceu ficar mais gelado, mas era um frio que não tinha a ver com a temperatura de fora. Era uma coisa que nascia dentro da gente. A mente busca uma explicação, não é? Pensei em alguém escondido, uma brincadeira de péssimo gosto, mas a qualidade do som era pessoal demais. Não tinha o ruído de uma gravação, nem a distância de um grito. Era um sussurro, com a respiração e a textura de alguém que estava bem ali. Ficamos alguns segundos sem conseguir nos mover, apenas nos olhando, tentando encontrar no rosto um do outro a confirmação de que não estávamos loucos. E então a voz retornou. Dessa vez parecia mais distante, mas ao mesmo tempo vinha de todos os lados. Era mais baixa, quase um lamento. Aqui é bastante perigoso. A frase morreu no ar e foi seguida por um som que eu não consigo descrever direito. Parecia o começo de uma risada, mas uma risada que foi engasgada, que se quebrou no meio. Um som oco, cheio de pânico. Foi esse som que fez a gente se mexer. Aquilo não era humano. Vamos embora, agora, eu disse, e não era mais uma sugestão.
Sem pensar duas vezes, ignorando o aviso ou seja lá o que fosse aquilo, nós descemos da calçada e corremos para o asfalto. Foi nesse exato momento que o mundo ao nosso redor começou a se desfazer. O primeiro passo que demos no asfalto foi normal. O segundo, não. A sensação imediata foi como se a gravidade tivesse sido multiplicada por 10. Meus pés, que antes corriam, agora se afundavam no chão a cada movimento, como se o asfalto tivesse se transformado numa lama invisível e densa. Era preciso uma força absurda para levantar o joelho, para dar o passo seguinte. Junto com isso, o ar mudou. Ficou pesado, com uma textura quase oleosa. Respirar virou um trabalho manual e consciente. O ar entrava nos pulmões arranhando, trazendo um cheiro esquisito que eu nunca vou esquecer. Cheirava a metal e a poeira molhada, como quando a primeira chuva de verão atinge o asfalto quente. Era um cheiro elétrico, sufocante. Olhei para o lado, para Carolina. O pânico no rosto dela era um espelho do meu. Ela também se movia com aquela lentidão agonizante, os braços se agitando devagar, como se estivesse presa em gelatina. Vi a boca dela se abrir, abrindo a boca num grito silencioso, mas nenhum som chegou até mim. Ou, se chegou, foi engolido pela nova acústica do nosso mundo. Todos os sons familiares da noite tinham sido substituídos por um zumbido grave e constante. Uma vibração baixa que parecia vir de dentro da minha cabeça. Minha própria respiração ofegante soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. O cenário ao redor começou a se distorcer. As luzes das casas, a silhueta das árvores, tudo parecia derreter e ondular nas bordas da minha visão, como se eu estivesse olhando o mundo do fundo de uma piscina. O tempo se quebrou. Nossa corrida de poucos segundos virou uma caminhada lenta e horrível. A outra calçada, que estava a apenas alguns metros de distância, agora parecia inalcançável, um objetivo a quilômetros de nós. Cada passo era um esforço absurdo. Era exatamente como naqueles pesadelos em que você tenta correr de uma ameaça, mas seu corpo pesa 1 tonelada. A diferença é que eu estava desesperadamente acordado. Uma parte da minha mente gritava para eu lutar, para forçar meus músculos, mas eles não obedeciam direito. Outra parte, exausta, parecia estar se desligando, se entregando àquela pressão que nos esmagava. E havia uma força nos puxando. Não era uma mão ou uma corda, era uma atração sutil, mas persistente. Uma força que nos puxava para trás, em direção ao terreno baldio, como se a escuridão ali tivesse sua própria gravidade e estivesse tentando nos sugar para dentro dela. Estávamos presos no meio da rua, numa armadilha invisível, e uma certeza fria começou a tomar conta de mim. A gente não ia conseguir chegar ao outro lado. Foi quando as luzes apareceram. 2 pontos de luz branca e ofuscante rasgaram a escuridão no final da rua. Não era a luz amarelada e quente de um farol comum. Era uma luz fria, quase azulada, que não iluminava o ambiente ao redor. Ela parecia existir apenas como 2 feixes sólidos focados diretamente em nós. O veículo, ou o que quer que fosse, se aproximava numa velocidade absurda. A distância que nos separava foi consumida em um piscar de olhos. Pude ver o contorno de um carro grande e escuro, mas os detalhes eram indecifráveis, como uma fotografia borrada pelo movimento excessivo. E então veio o som. Não posso chamar aquilo de buzina, foi um grito de metal agudo, estridente e distorcido, que não veio de fora para dentro, mas explodiu de dentro para fora, bem no centro do meu crânio. Foi uma onda de choque sonora tão violenta que me fez curvar, levando as mãos aos ouvidos num gesto inútil. O som não estava no ar. Estava nos meus ossos, vibrando em cada célula do meu corpo. Nesse momento, o pânico foi absoluto. Não havia mais raciocínio, não havia mais a luta para se mover. A certeza da morte é uma coisa estranhamente calma. Eu sabia com uma clareza que nunca tive sobre nada na vida que eu ia morrer ali, no meio daquele asfalto pesado, sob aquela luz branca e aquele grito de metal, exatamente como as 3 moças da lenda. Eu fechei os olhos com força. Não foi uma decisão, foi um reflexo animal. Meu corpo inteiro se encolheu, esperando o impacto, a dor terrível do metal rasgando a carne,
o som dos meus próprios ossos se partindo. Esperei o golpe que me arremessaria, que me quebraria, que me apagaria. Todo o horror daquela noite, a luta contra o ar denso, a força invisível que nos puxava, tudo se resumiu àquele único instante em que eu simplesmente desisti. Eu não estava mais lutando. Estava apenas esperando o fim. O grito metálico continuava a reverberar na minha cabeça e a luz fria era tão intensa que eu podia vê-la através das minhas pálpebras. Senti um cheiro forte de borracha queimada no ar e esperei. O impacto não veio, a dor não chegou. Em vez do som de metal se chocando e ossos se partindo, o que aconteceu foi um toque. Meu pé, que continuava seu avanço em câmera lenta, finalmente tocou em algo sólido e diferente. Não era o asfalto pesado, era a quina de cimento da calçada do outro lado da rua. No instante em que a sola do meu sapato raspou no meio-fio, o mundo estalou de volta ao lugar. Foi súbito, como se um interruptor tivesse sido ligado. A pressão esmagadora desapareceu. O ar se tornou leve de repente, e a primeira lufada que encheu meus pulmões foi tão intensa que me fez engasgar. Eu me dobrei, tossindo, puxando o oxigênio como um afogado que alcança a superfície no último segundo. Meus músculos, livres da resistência, pareceram fracos e gelatinosos, e eu quase desabei. O corpo, de repente, leve demais. O grito metálico na minha cabeça sumiu, substituído pelo som banal e bem-vindo dos grilos no mato e pelo ruído distante de um caminhão passando na avenida principal. Abri os olhos. A rua estava escura, silenciosa e completamente vazia. Não havia luz branca, não havia carro fantasma, não havia cheiro de borracha queimada. Havia apenas a noite comum e a luz fraca e amarelada do poste, que agora parecia patética e inofensiva. Virei-me para Carolina. Ela estava apoiada nos próprios joelhos, ofegante, o cabelo grudado no rosto molhado de suor. Lágrimas silenciosas escorriam e se misturavam ao suor. Nós nos encaramos por um longo momento e nos olhos dela eu vi o eco daquele pânico, a mesma incredulidade e o mesmo alívio doentio que percorriam meu corpo. "Você tá bem?" Consegui perguntar e minha voz saiu como um arranhão na garganta. Ela não conseguiu formar palavras, apenas balançou a cabeça positivamente 1, 2 vezes, ainda tentando normalizar a respiração. Ficamos ali na segurança daquela calçada por 1 minuto inteiro, talvez mais, apenas respirando. Meu corpo todo começou a tremer, uma reação atrasada da adrenalina. O mundo estava normal de novo, mas a lembrança do que tinha acabado de acontecer era tão nítida, tão física, que a normalidade parecia a verdadeira ilusão. Quando o tremor nas minhas pernas finalmente diminuiu o suficiente para que eu pudesse pensar direito, sem combinar, nós dois viramos ao mesmo tempo. Nós olhamos juntos para trás, de volta para o lugar de onde tínhamos escapado. E as 3 cruzes brancas estavam lá, como sempre estiveram. Só que dessa vez, elas não estavam sozinhas. Atrás de cada cruz recortada contra a escuridão do terreno, havia uma forma. Não era um corpo de verdade com contornos definidos. Era mais como uma mancha de escuridão mais densa que a própria noite. Silhuetas altas, magras, cobertas da cabeça aos pés com o que pareciam ser véus longos e escuros. Não se via rosto, mãos ou pés. Apenas as 3 figuras, uma para cada cruz, perfeitamente imóveis. Nós prendemos a respiração. E então as 3 cabeças veladas se viraram na nossa direção, num movimento lento, fluido e perfeitamente sincronizado. Não foi um gesto súbito, foi deliberado, quase gracioso. Elas nos viram. Elas sabiam que estávamos ali e, pior, sabiam que nós as estávamos vendo. Naquele instante, uma compreensão terrível me atingiu. A gente não tinha sido salvo. A gente tinha sido usado. Fomos a plateia de uma reprise macabra, forçados a sentir cada segundo do horror que elas viveram. A voz não era um aviso, era um convite para o show. Não trocamos mais nenhuma palavra depois disso. Nem um tchau, nem um "você vai ficar bem?" Não havia o que dizer. Carolina simplesmente se virou e começou a andar, quase correndo numa direção. Eu fiz o mesmo na direção oposta. Olhar para trás de novo era impensável. Eu só queria a luz da minha casa.
a segurança da minha porta trancada. O resto do caminho foi um tormento. Cada sombra de árvore parecia uma figura parada. Cada farol de carro que surgia ao longe me causava um sobressalto. Cheguei em casa, girei a chave na fechadura 2 vezes e fiquei encostado na porta por um tempo que não sei medir, só tentando assimilar que o perigo imediato havia passado. Mas ele não passou de verdade. Como eu disse, isso aconteceu há mais de 1 ano. E até hoje, tem noites em que o silêncio do meu quarto fica pesado demais. Do nada, o ar parece engrossar, e eu sinto aquela dificuldade para puxar o ar. E às vezes, bem de vez em quando estou quase dormindo, mas ainda acordado, eu ouço aquele grito metálico, bem baixo e distante, ecoando não nos meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Não é só uma lembrança, é a marca que ficou, a prova de que por alguns minutos eu não estava mais no meu mundo, eu estava no delas. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Gostaria de contar uma história que aconteceu na rua onde cresci. Não é um relato sobre algo que aconteceu só comigo, mas eu estava lá. Eu vi tudo acontecer. De certa forma, eu sinto que fiz parte, mesmo que só pelo silêncio. Tudo isso começou em 1997. A minha rua sempre foi uma daquelas que não levam a lugar nenhum, sabe? Um corredor de sobrados quase todos iguais que terminava num muro alto, cinza, já tomado pela pichação. Por muitos anos foi um lugar que hoje parece até mentira de tão pacato. As crianças brincavam na rua até o sol baixar, e era comum ver os vizinhos com cadeiras de praia na calçada no fim de tarde, só conversando e vendo o tempo passar. Mas essa tranquilidade foi se desfazendo aos poucos, sem que a gente percebesse direito o tamanho do problema. Começou com um rádio de carro levado durante a madrugada. Depois, a casa de uma família que viajou no feriado foi invadida. Levaram pouca coisa, mas o pior foi que acabou a nossa sensação de segurança. Coisas assim que vão somando. O portão de casa, que antes só era fechado na hora de dormir, passou a viver com o cadeado pesado no lugar. A gente foi se acostumando com um tipo de medo que não grita, um medo que vira rotina. O que realmente tirava a paz de todo mundo, no entanto, eram as motos. Não eram entregadores ou gente do bairro. Eram sempre duplas, sem placa, sem luz, o carona com o rosto escondido na gola da blusa. Eles usavam a nossa rua como atalho ou rota de fuga, não sei dizer. Passavam fazendo um zunido agudo e rápido, a qualquer hora, muitas vezes na contramão. O som daquele motor de 2 tempos se aproximando já era o sinal para recolher as crianças e trancar tudo. Não era paranoia, era só prudência. A gente sentia, no fundo, que era uma questão de tempo até algo muito pior acontecer ali. E como sempre acontece, estávamos certos. A gota d'água veio numa tarde de sábado em pleno janeiro. Estava um dia quente, abafado. Lembro que eu estava na sala com a janela aberta tentando ler um gibi qualquer. A rua seguia naquele ritmo lento de fim de semana com a Tatiane, uma menina que morava umas 4 casas para a frente da minha, brincando na calçada com o cachorrinho dela, um vira-lata pequeno e barulhento chamado Elvis. De repente o som, aquele motor rasgando o ar mais perto e mais rápido que o normal. Nem deu tempo de olhar direito. Foi um vulto, o barulho agudo do pneu derrapando por 1 segundo e um ganido curto que foi cortado no meio. Silêncio. A moto nem sequer diminuiu a velocidade, só sumiu no fim da rua. A Tatiane começou a gritar, um grito fino que rasgou a tarde. Os vizinhos foram saindo de casa, um por um. Meu pai foi um dos primeiros a chegar perto. Eu fui atrás, meio que por instinto, e parei a uma distância segura. O Elvis estava caído perto do meio-fio, imóvel.
Não preciso descrever a cena, mas foi feio. O choro da menina e aquela imagem. Aquilo quebrou alguma coisa em todo mundo ali. A paciência, acho. Naquela mesma noite, a rua se reuniu. Não foi combinado. As pessoas simplesmente foram saindo de suas casas, se juntando em frente à garagem do seu Jerônimo, que era o morador mais antigo. Meu pai, Hélio, estava lá no meio, com o rosto fechado, os braços cruzados. Eu fiquei na nossa varanda só ouvindo. Não dá mais para esperar a prefeitura, não dá para esperar a polícia, disse um vizinho com a voz cheia de raiva. Eles não vão fazer nada. A gente tem que dar um jeito, por nós mesmos, meu pai completou, e a voz dele tinha um tom sério que eu poucas vezes tinha ouvido. Foi ali que a ideia nasceu. Alguém sugeriu colocar uns tonéis cheios de cimento, outro falou em fazer um quebra-molas gigante, mas foi o meu pai quem deu a proposta final. Ele olhou para o grupo e falou baixo, mas firme: vamos fechar a rua com poste de eucalipto e corrente grossa, um em cada ponta. Quem é morador tem a chave. Quem não é, que aprenda a dar a volta. Fez-se um silêncio pesado. Acho que todo mundo estava pensando a mesma coisa, que aquilo era drástico, talvez até ilegal. Mas depois de ver o que tinha acontecido horas antes, ninguém teve força para discordar. A decisão estava tomada. A vaquinha para comprar o material começaria no dia seguinte. Passaram-se 2 semanas até juntarem o dinheiro e comprarem tudo. Os 2 postes de eucalipto grossos e escuros de piche chegaram num caminhão e foram deixados na calçada. A corrente pesada veio enrolada. O dia do mutirão foi um domingo, logo cedo. O céu estava nublado, com cara de que ia chover mais tarde. Meu pai me acordou antes das 8 da manhã. Anda, Guilherme, vem ajudar a gente. Minha ajuda, na verdade, era levar garrafas de água para os homens que iam cavar. Eram uns 10, incluindo meu pai e o seu Jerônimo. Eles se juntaram na entrada da rua, em frente a uma casa que estava para alugar há anos, com a pintura descascada e o jardim tomado pelo mato. Era o lugar perfeito para o primeiro poste. O clima era quase de festa, sabe? Um espírito de equipe, todo mundo unido por uma causa. As pás e picaretas batiam na terra num ritmo constante. No começo, a terra devolvia o de sempre: pedras, raízes, muito lixo plástico. Mas quando o buraco já passava de 1 metro, as coisas começaram a ficar esquisitas. Primeiro saiu um pedaço de tecido que parecia uma camisa, todo podre. Depois uma mochila de lona pesada de terra molhada. Um dos vizinhos, o pai de um colega meu, abriu e só tinha papel desfeito e um cheiro ruim. Que cheiro é esse? Ele perguntou, largando a mochila no chão. Deve ser algum bicho morto, respondeu outro sem dar muita importância e limpando o suor da testa. Mas o cheiro não ia embora. Era uma coisa adocicada, enjoativa, que piorava a cada pá de terra que eles tiravam. Meu pai mandou que eu me afastasse um pouco. Foi aí que a picareta de um deles bateu em algo que não fez barulho de pedra. Fez um som fofo, abafado. Ele parou, olhou para os outros. Tem alguma coisa aqui. Ele se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, afastando a terra com cuidado. Os outros se juntaram em volta, curiosos. Eu espichei o pescoço para ver. Vi quando ele puxou algo pálido e amarelado. Parecia um pedaço de cano, mas a terra que caiu revelou os dedos. 5 dedos, com unhas sujas de terra. Ninguém gritou. O que aconteceu foi um silêncio repentino, total. O som das pás, as conversas, tudo parou. Um dos homens deu uns passos para trás e se apoiou no muro, com a mão na boca, como se fosse vomitar. Outro largou a pá que caiu no chão fazendo um barulho seco. Seu Jerônimo fez o sinal da cruz devagar, os lábios se movendo numa reza silenciosa. Meu pai ficou parado, olhando fixamente para o buraco, e o rosto dele tinha uma expressão que eu nunca tinha visto. Uma mistura de espanto e outra coisa. Uma coisa dura, calculista. Ele olhou em volta para os rostos de cada um dos vizinhos e depois olhou para mim. Aquele olhar mandava eu ficar quieto. E eu entendi na hora. Aquele não era mais um mutirão. Era outra coisa. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. A voz dele saiu baixa, controlada. Afastem, ninguém toca em mais nada. Mas a curiosidade, ou talvez o horror, era mais forte. Com a ponta de uma pá, outro vizinho cutucou a terra ao lado da mão. Mais terra solta caiu,
revelando um braço, um ombro, o contorno de um rosto virado para baixo. Era um corpo inteiro. O cheiro adocicado ficou insuportável e eu senti meu estômago revirar. Meu Deus do céu! Sussurrou a dona Samara, uma senhora que tinha vindo trazer uma garrafa de café e se deparou com a cena. Achar o primeiro corpo já foi um choque, mas não parou ali. Meu pai, com o rosto sério, apontou para um ponto um pouco mais adiante, onde a terra parecia mais fofa. Cava ali, devagar. Ninguém entendeu o porquê, mas obedeceram. E a menos de 1 metro de distância, a picareta encontrou de novo aquela resistência macia. E outro corpo apareceu. E depois outro. No total, naquele pequeno trecho, eles encontraram 5. 5 corpos em diferentes estágios, uns mais apodrecidos que os outros. Alguns mais preservados, outros já quase só ossos e farrapos de roupa. Era uma cova coletiva no meio da nossa rua. Ali, parados em volta daquela cena, os homens formaram um círculo. Ninguém olhava para o vizinho. Os olhos ou estavam no chão ou fixos nos corpos. Foi quando o seu Jerônimo, que todo mundo sabia que tinha trabalhado num cemitério na juventude, se agachou. Ele não tocou em nada, só observou, com uma experiência prática que me deu um arrepio. Ele se levantou, limpando a terra do joelho da calça. Pelo estado deles, ele disse a voz rouca, nenhum tem mais de uns 3, 4 anos aqui. Coincide com a época que a prefeitura fez o asfalto novo. E tem outra coisa. Ele parou, olhando para o buraco como se estivesse medindo algo. Pela disposição, pelo espaço vazio entre o quarto e o quinto, parece que falta um. Parece que já tiraram um daqui há algum tempo. A frase dele ficou no ar. 5 corpos era um pesadelo. A ideia de um 6º desaparecido era algo que minha mente nem conseguia processar. Foi aí que a discussão começou em sussurros. A gente tem que ligar para a polícia, disse um dos mais novos, um rapaz que tinha se mudado há pouco tempo para a rua. Meu pai virou para ele na mesma hora, o olhar duro. Ligar para a polícia, para quê? Para eles interditarem a rua por meses, talvez anos? Para revirarem a vida de cada um de nós? Para sermos os primeiros suspeitos? Mas, Hélio, isso é um crime. O rapaz insistiu, a voz falhando. E o que aconteceu com o cachorro da Tatiane não foi? E as casas arrombadas? E as motos passando aqui prontas para levar o próximo? Meu pai rebateu, a voz subindo um pouco, mas sem gritar. A gente liga, eles vêm, fazem um monte de perguntas, não acham nada e vão embora. E a gente? A gente fica. Com a rua aberta, com os mesmos problemas, e agora conhecidos como o pessoal da rua do cemitério. Vocês querem isso? Ninguém respondeu. O argumento dele, por mais torto que fosse, fazia um sentido terrível. Era a nossa paz contra a justiça por gente que nem conhecíamos. E naquela rua, naquele dia, a nossa paz pareceu valer mais. O silêncio que se seguiu foi a resposta. Foi a sentença. Ninguém ia ligar para lugar nenhum. A decisão de não fazer nada era, na verdade, a decisão de fazer tudo. O problema agora era o que fazer com aquilo. Os corpos não podiam ficar ali, expostos no meio da rua, para o sol da manhã iluminar. Foi o seu Jerônimo quem deu a solução, com a mesma calma assustadora de antes. Ele explicou que conhecia um cemitério grande municipal numa cidade vizinha. Um lugar com tanto movimento e tão pouca vigilância que ninguém notaria alguns sacos pretos sendo deixados numa cova anônima, daquelas que o poder público abre para quem não tem família. O plano era simples e horrível: colocar os restos em sacos de lixo, os mais resistentes que encontrassem, e transportá-los na calada da noite. Vi o pai do meu colega, o mesmo que encontrou a mochila, abrir a boca para protestar, mas ele olhou para o rosto do meu pai, depois para o buraco no chão, e se calou. Ninguém mais discutiu. Apenas concordaram com um aceno de cabeça. Meu pai e mais 3 vizinhos se ofereceram para a tarefa. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei na janela do meu quarto, que dava para a rua. Por volta das 2 da manhã, a luz de um único poste iluminava a cena. A Kombi de um dos vizinhos, que ele usava para fazer pequenos fretes, encostou em silêncio perto do buraco. Não houve conversas, apenas gestos rápidos e eficientes. De longe eu via os vultos escuros se movendo. Vi meu pai, junto com os outros,
manuseando os sacos pretos e pesados. Cada saco que eles erguiam e colocavam na parte de trás do veículo parecia um soco no meu estômago. Eu não conseguia processar direito que meu pai, o mesmo homem que me ensinou a andar de bicicleta, estava fazendo aquilo. Não era uma questão de julgamento, não na hora. Era só estranheza. Parecia que o mundo que eu conhecia tinha virado do avesso. Eles trabalharam rápido. Em menos de meia hora, a Kombi partiu sem nem ligar os faróis até chegar na esquina. Os poucos que ficaram, incluindo seu Jerônimo, jogaram a terra de volta no buraco, socando bem com os pés e com as pás para não deixar vestígios. Quando o sol começou a clarear, não havia mais buraco, nem terra remexida, nem nada. A rua estava limpa, mas o ar parecia mais denso, mais pesado. Naquele domingo, ninguém colocou as cadeiras na calçada. Cada um ficou dentro da sua própria casa, com o peso do que tinham feito ou do que tinham permitido ser feito. O pacto foi selado ali, sem palavras, apenas com pás e sacos de lixo no meio da madrugada. Na semana seguinte, eles terminaram o serviço. Cavaram os buracos de novo, nos mesmos lugares, e fincaram os postes de eucalipto. O som da terra sendo compactada ao redor da madeira tinha um eco diferente agora. Esticaram a corrente grossa de um lado ao outro e fecharam com um cadeado enorme. Cada morador que contribuiu recebeu uma cópia da chave. A rua estava, enfim, fechada. E funcionou. De um dia para o outro, as motos desapareceram. O silêncio, especialmente à noite, era profundo. Mas não era um silêncio tranquilo. Tinha um peso, uma expectativa. Nos primeiros dias, qualquer barulho diferente fazia todo mundo olhar para a janela. A gente tinha resolvido um problema, mas criado um segredo enterrado debaixo do asfalto. A primeira vez que ouvi falar dele foi umas 3 semanas depois. A dona Samara, a mesma que tinha levado o café no dia da escavação, comentou com a minha mãe no portão. Ela disse que o marido dela, que trabalhava à noite, chegou de madrugada e viu um homem parado perto do poste novo. Um homem alto, magro, ficou parado lá na sombra. O Roberto até deu boa noite, mas ele não respondeu. Ficou lá, parado, sem se mexer. Ela contou com a voz baixa. Na hora, ninguém deu muita bola. Podia ser qualquer um bêbado voltando para casa, alguém esperando uma carona. Mais uma semana depois, o rapaz que tinha discutido com o meu pai também viu. Ele chegava tarde da faculdade e disse a mesma coisa. Tinha um homem parado, imóvel, no mesmo lugar. Ele disse que sentiu uma coisa esquisita e apertou o passo. Aos poucos, os relatos foram se somando. Um taxista que veio deixar um vizinho se recusou a entrar na rua. Disse que tinha gente esquisita ali na entrada. Quem saía para levar o lixo na lixeira comunitária, que ficava perto da corrente, voltava para casa com o rosto pálido. A descrição era sempre a mesma. Um vulto alto, magro, que ficava na escuridão projetada pelo poste e nunca se movia. Ele não ameaçava, não falava, não fazia nada, só estava lá. A história que se conta é que um dos vizinhos, um cara mais velho e meio valente, um dia resolveu tirar a história a limpo. Voltou tarde do trabalho, viu a figura lá e, em vez de desviar, foi na direção dela. Ele perguntou em voz alta: "E aí, amigo, perdeu alguma coisa por aqui?" A figura não se mexeu. O vizinho, sem obter resposta, acabou desistindo e foi para casa xingando baixo. Mas ele contou depois para o meu pai que, quando já estava abrindo o portão de casa, ouviu um sussurro vindo do fim da rua, uma voz que parecia o próprio vento passando pelos fios. A voz dizia clara e lenta: "Tá faltando alguém." Aquela frase se espalhou rápido pela rua. O medo deixou de ser vago e ganhou um nome, uma voz, uma pergunta. Ninguém mais teve coragem de falar com o vigia da corrente. O mais estranho não foi o medo que se instalou, mas como ele se transformou. A rua inteira passou a evitar a entrada depois que o sol se punha. As pessoas davam a volta com o carro, entravam pelo outro lado, onde não havia poste nem vigia. Mas o crime de fato acabou. Não apenas as motos, mas tudo. Nenhum portão foi forçado, nenhum vidro de carro quebrado. A paz era total e sinistra. O ponto de virada aconteceu uns 2 meses depois. O vizinho que morava na casa da esquina, a primeira depois da corrente, contou que acordou de madrugada com um barulho no quintal. Ele foi até a janela e viu 2 rapazes tentando pular o muro dele.
Ele ficou sem reação, não sabia se gritava, se ligava para alguém. Mas, segundo ele, os rapazes pararam de repente. Olharam fixamente na direção do poste na entrada da rua. O vizinho não conseguia ver o que eles viam de seu ângulo, mas viu os dois se entreolhando apavorados e saindo correndo sem olhar para trás. Quando essa história se espalhou, a percepção começou a mudar. Lentamente, uma ideia absurda foi se formando na mente coletiva da rua. Aquele vigia não estava ali para nos assombrar. Ele estava nos protegendo. A lembrança do que o seu Jerônimo disse, parece que falta um. E o sussurro que ouviram, tá faltando alguém, ganharam um novo sentido. Era ele, o sexto corpo. O que ficou para trás para garantir que o trabalho fosse terminado. Ninguém nunca falou isso em voz alta, claro, era um entendimento mudo. E foi a partir daí que as oferendas começaram. A primeira foi a dona Samara. Uma manhã tinha uma única flor branca, um copo de leite, amarrada com uma fitinha no poste onde ele costumava ficar. No dia seguinte, alguém deixou um copo americano com água ao lado da flor. Depois, uma pequena cruz de madeira apareceu encostada na base do poste. Eram gestos anônimos, silenciosos. Um acordo de boa vizinhança com o nosso guardião particular. A gente se acostumou. Virou parte da rotina. Chegar tarde em casa, ver a silhueta escura no canto do olho e apenas abaixar a cabeça como um sinal de respeito antes de abrir o portão. As crianças eram instruídas a nunca, jamais brincar perto da corrente. Não por medo de que ele fizesse algo, mas por uma espécie de reverência. Não se incomoda quem está trabalhando. A nossa rua se tornou a mais segura da região, mas era uma segurança com um preço. A gente dormia com as portas destrancadas, mas com a alma trancada por um segredo. A gente conseguiu a nossa paz, mas era uma paz podre, comprada com 5 corpos e mantida por um sexto. Os anos passaram, já faz mais de 25 anos que tudo isso aconteceu. Eu me mudei daquela rua, casei, tive filhos. Meus pais moraram lá até o fim da vida. Eu ia visitá-los e tudo continuava exatamente igual. A corrente toda enferrujada, amarrada com arame em alguns pontos, mas firme. As oferendas discretas que mudavam com o tempo. Às vezes uma vela, às vezes uma fruta. Muitos dos vizinhos daquela época já se foram ou se mudaram. Meu pai faleceu há 5 anos. Nunca em todo esse tempo nós dois tocamos no assunto. Mas às vezes, quando eu o via olhando para a entrada da rua com o olhar perdido, eu sabia no que ele estava pensando. Era um fardo que ele carregou em silêncio até o fim. E que eu, de certa forma, herdei. É um peso que me ensinou a desconfiar de qualquer paz que pareça fácil demais. Uma sombra que se estende até hoje sobre a minha forma de ver o mundo e as pessoas. Há pouco tempo precisei voltar lá para resolver umas coisas do inventário da casa. Enquanto eu estava na calçada, um morador novo, um rapaz que devia ter a minha idade de hoje, parou do meu lado. Ele apontou com o queixo para o poste. Sabe me dizer por que nunca tiram essa tranqueira daí? Só atrapalha a passagem. Eu olhei para a corrente, para o poste manchado de cera e umidade. Olhei para a sombra que se formava na base dele, mesmo durante o dia. Senti um arrepio que não tinha a ver com a temperatura. Virei para o rapaz e respondi com a voz mais calma que eu consegui encontrar. É por segurança, deixa assim, tem gente que trabalha melhor no silêncio. É melhor não atrapalhar. Ele me olhou sem entender, deu de ombros e foi embora. E eu fiquei ali, parado, entendendo que o silêncio do meu pai agora era o meu. Eu sou um dos últimos que ainda guardam essa história. Até hoje a corrente continua lá, e quem tem a coragem de passar ali bem de madrugada, na hora mais quieta da noite, diz que ainda pode ouvir. Um sussurro que não é do vento, uma pergunta que nunca espera resposta vindo daquela escuridão fixa debaixo do poste. Tá faltando alguém? Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Meu nome é Gilberto. O que vou contar aconteceu em 2019.
Pouco tempo depois de eu ter conseguido uma transferência para um hospital bem grande, desses que são referência para uma região inteira. Eu era enfermeiro e tinha vindo de uma unidade pequena, quase familiar. Então o tamanho de tudo ali ainda me impressionava. Eram corredores que pareciam não ter fim. Um fluxo de gente que nunca parava e um ritmo de trabalho que, principalmente no início, me deixava exausto. Eu pegava o plantão da noite, das 7 da noite às 7 da manhã. É um turno pesado, mas tem uma coisa que pouca gente de fora entende: a calmaria que se instala depois das 2 ou 3 da madrugada. O silêncio nunca é completo, claro. Sempre tem o zumbido de alguma máquina, o som agudo e intermitente de um monitor, ou o som abafado dos pneus do carrinho de medicação no piso. Mas é uma paz estranha, uma sensação de que o mundo lá fora parou e só aquele pequeno mundo de cura e dor continua funcionando. Naquela noite específica, tudo corria dentro do esperado. Era uma terça-feira, se não me engano, e o movimento tinha sido tranquilo. Eu estava no posto de enfermagem da minha ala, terminando de preencher umas fichas e sentindo o cansaço começar a pesar de verdade. É aquela hora em que um copo de café meio frio já não faz mais efeito e você começa a contar os minutos para ver o sol nascer. Foi justamente nesse momento de quietude que a luz de chamada de um dos quartos se acendeu. Quarto 208. Levantei da cadeira, o corpo já protestando um pouco. Dei uma olhada no painel. Quarto 208. Era a paciente que tinha operado o apêndice na tarde anterior, uma moça chamada Adriane. Um procedimento simples, de rotina, que geralmente não trazia nenhuma complicação. Pensei no óbvio: dor, dificuldade para dormir, algum desconforto com o soro, o de sempre. Caminhei pelo corredor silencioso, minhas sandálias de borracha fazendo um som macio no piso encerado. A luz principal da ala fica apagada nesse horário, só as pequenas luminárias de emergência nas paredes e a claridade que entrava pelas janelas no fim do corredor. Empurrei a porta do quarto 208 com cuidado para não fazer barulho. Lá dentro, os outros 2 pacientes dormiam profundamente. Um deles até roncava baixo. Adriane era a única acordada. Ela estava sentada, ou melhor, meio erguida sobre os cotovelos, olhando na minha direção assim que entrei. Dava para ver só a silhueta dela contra a luz do corredor. Quando me aproximei, vi o rosto dela melhor. Estava pálido, sim, mas não era aquela palidez de quem está enjoado ou sofrendo. Era diferente. Os olhos dela estavam muito abertos, fixos em mim, e ela parecia encolhida. Aproximei-me da cama e falei baixo no tom que a gente usa para não assustar ninguém. Oi, Adriane, tudo bem por aqui? Sentindo alguma dor? Ela só balançou a cabeça negativamente, sem tirar os olhos de mim. O normal seria a pessoa já começar a se queixar, mas ela ficou em silêncio. A medicação que ela tinha tomado horas antes deveria tê-la feito dormir pesado, mas ela estava ali, rígida e completamente desperta. E com medo. Era nítido que era medo. Toquei no braço dela. O pulso estava acelerado. O que foi então? Aconteceu alguma coisa? Ela demorou um instante para responder. Os olhos dela se moveram de mim para um ponto no quarto, na direção da maca vazia que ficava a uns 3 metros da dela, do outro lado do pequeno corredor de passagem. Quando falou, a voz era um sussurro tão baixo que eu precisei me inclinar para ouvir. Tinha uma mulher aqui, Gilberto. Agora mesmo. Uns minutos antes de você chegar. Eu franzi a testa sem entender. Uma mulher? Outra paciente? Eu não sei, ela disse, a voz tremendo um pouco. Ela entrou quieta, eu nem ouvi direito. Quando vi, já estava deitada naquela cama ali, a da frente. Segui o olhar dela. A cama estava vazia, arrumada com um lençol limpo e esticado, pronta para um próximo paciente. Eu achei que fosse alguém que errou o quarto ou que estava meio perdida. Pensei em não falar nada para não ser chata, sabe? Mas ela ficou me olhando. A voz dela falhou por um segundo. Como ela era, Adriane? Era uma senhora, bem magra, com um cabelo comprido, todo grisalho, meio ralo caindo pelo rosto. Ela se deitou de lado, virada para cá, e ficou só me encarando. Não piscava, só olhava. Eu fiquei tão sem graça que dei um boa noite bem baixinho, mas ela não respondeu. Ela respirou fundo, como se tomasse coragem para continuar.
Foi aí que ela se sentou na cama. O jeito que ela se moveu foi esquisito, duro, sabe? Como uma boneca velha que se mexe em partes. Ela ficou sentada com os pés balançando sem tocar o chão, ainda olhando para mim. E o rosto dela, ela fez uma expressão estranha, como se estivesse se divertindo com o meu susto. Adriane engoliu em seco, seus dedos apertavam com força a beirada do lençol. E então, do nada, ela escorregou para fora da cama, ficou de pé por um segundo e depois ela se enfiou debaixo da maca, rastejou para debaixo dela e sumiu. Eu fiquei aqui, parada, só olhando, esperando ela sair. Mas ela não saiu. Foi quando eu chamei você. Por favor. Ela me olhou, com um medo que não era fingimento. Dá uma olhada lá. Vê se não tem ninguém aí. Por um instante eu fiquei parado. A parte lógica do meu cérebro, a parte treinada, já buscava uma explicação. Efeito da anestesia que às vezes causa alucinações ou sonhos muito vívidos. Confusão mental pós-cirúrgica. O próprio ambiente do hospital que já é intimidador para qualquer um. Mas o pavor na voz dela era real. Não se finge um medo daquele. Fica calma, Adriane. Eu vou olhar agora mesmo, eu disse, tentando manter a voz o mais neutra possível. Dei a volta na cama dela e caminhei os poucos passos até a maca vazia. Cada passo parecia fazer um eco no silêncio do quarto. Eu sentia os olhos dela em mim, seguindo cada movimento. Chegando na beira da cama, hesitei por um segundo. Era ridículo, eu sabia, mas uma parte de mim sentiu um arrepio só com a possibilidade de encontrar alguma coisa ali. Forcei-me a ser prático, agachei sentindo o joelho estalar e o cheiro forte de desinfetante subir do piso, e olhei debaixo da estrutura de metal. Não havia absolutamente nada, só o piso claro e frio refletindo a luz fraca que vinha do corredor. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Levantei, passei a mão no uniforme para limpar uma poeira imaginária e me virei para ela com o sorriso mais tranquilo que consegui fazer. Não tem ninguém aqui, Adriane. Está vendo? Totalmente vazio. Ela deve ter se levantado e saído sem você perceber. Às vezes um paciente fica meio desorientado e entra no quarto errado. Mas pode ficar tranquila, eu mesmo fico de olho na porta da ala. Ninguém entra ou sai sem a gente ver. Ela não pareceu totalmente convencida, mas a presença de outra pessoa ali, agindo com normalidade, pareceu diminuir a tensão dela. Acenou com a cabeça, afundando um pouco no travesseiro. Fui até o posto, peguei um calmante suave e dei para ela com a desculpa de que a ajudaria a relaxar. Ela tomou sem questionar. Voltei para a minha cadeira no posto de enfermagem. Uma colega estava passando um café e eu comentei por alto, mais para desabafar do que para esperar uma resposta. A moça do 208 acordou assustada. Disse que viu uma mulher estranha no quarto. Minha colega deu de ombros sem nem olhar para mim. Normal, anestesia é assim mesmo, cada um reage de um jeito. Eu sabia que ela estava certa. Era a explicação mais lógica. Mas enquanto eu tentava voltar a me concentrar nas fichas, a imagem que não saía da minha cabeça não era a da tal senhora, que eu nem tinha visto. Era a do pavor nos olhos de Adriane. Aquilo não parecia ter vindo de um sonho. O resto daquela noite passou sem mais nenhum alarme. O calmante fez efeito e Adriane dormiu até o amanhecer. No dia seguinte, quando passei no quarto dela antes de fechar meu plantão, ela já estava com outra aparência. Mais corada, sentada na cama e parecia um pouco sem graça de me encarar. Eu perguntei se ela tinha descansado bem e ela só concordou com a cabeça. Antes de eu sair, ela perguntou com a voz baixa: "E aquela senhora, vocês descobriram quem era?" Eu hesitei por um segundo. Não gosto de mentir, mas a última coisa que eu queria era que ela saísse do hospital com aquela imagem na cabeça. "Ah, sim", inventei na hora. Era uma paciente do andar de cima. O remédio novo a deixou meio confusa. Mas já conversamos com a equipe de lá. Está tudo sob controle. Não se preocupe. Vi o alívio tomar conta do rosto dela. Naquela mesma tarde ela recebeu alta. E com a saída dela, o caso parecia oficialmente encerrado. A explicação que eu tinha dado a mim mesmo, a da anestesia, parecia suficiente. A rotina do hospital atropela tudo, engole as coisas.
Os dias seguintes foram a correria de sempre. Uma emergência, um parto complicado, a burocracia interminável das fichas. A história da Adriane foi ficando para trás, se tornando só mais uma daquelas histórias estranhas de plantão que, com o tempo, a gente nem sabe mais se aconteceram de verdade. Só que para mim, algo tinha mudado. Era sutil. De vez em quando, ao passar por um quarto vazio, eu me pegava olhando por um segundo a mais para o vão escuro debaixo do leito. Um reflexo. Um pensamento rápido que eu logo afastava. Era bobagem, mas estava lá. Já tinha passado mais de uma semana. Eu estava na copa durante meu intervalo, esperando a água esquentar para o café. O assunto já estava praticamente esquecido, enterrado sob o cansaço e as novas preocupações. Foi quando a Sabrina, uma das enfermeiras mais antigas e respeitadas da nossa ala, entrou para encher a garrafinha dela. A gente trocou um boa noite rápido, aquele cumprimento cansado de quem já está na metade do turno. Enquanto a máquina fazia um barulho para esquentar a água, eu não sei bem porquê, talvez só para quebrar o silêncio, comentei. Aconteceu uma coisa esquisita na minha ala semana passada. Uma paciente jurou que viu uma mulher estranha no quarto dela no meio da noite. Eu esperava que ela risse ou que emendasse com uma história própria, ainda mais bizarra, como o pessoal mais antigo costuma fazer para assustar os novatos. Mas Sabrina não riu. Ela parou de encher a garrafa d'água e se virou lentamente na minha direção. A expressão no rosto dela, que antes era de cansaço, mudou. Ficou séria, atenta. Uma mulher estranha? Ela perguntou e o tom de voz dela já não era casual. Continuei já sentindo um frio na boca do estômago com a reação dela. Uma senhora magra, de cabelo grisalho. A paciente disse que ela entrou, deitou numa cama vazia, ficou encarando e depois se escondeu debaixo da maca. Sabrina ficou me olhando em silêncio por uns segundos. Ela olhou por cima do ombro na direção do corredor, como se para ter certeza de que estávamos sozinhos. Então se aproximou um pouco mais e falou com a voz baixa e firme. Gilberto, repete para mim, por favor, como era a descrição dela. Eu estranhei o pedido, mas atendi. Repeti cada detalhe que Adriane tinha me contado. A magreza, o cabelo ralo e comprido, a camisola do hospital, o jeito que ela se moveu, a careta que ela fez e, por fim, o ato de se esconder debaixo do leito. A cada palavra que eu dizia, eu via uma espécie de reconhecimento aterrorizado se formar nos olhos de Sabrina. Ela parecia genuinamente abalada. Quando terminei de falar, ela passou a mão no rosto e respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Eu não posso acreditar nisso. A mão dela segurou meu braço, estava fria. Vem cá, não vamos falar disso aqui. O que eu vou te contar aconteceu com um paciente meu há 3 dias. É a mesma mulher, Gilberto. Eu tenho certeza. Só que com ele foi um pouco diferente. Ela deixou uma coisa para trás. Sabrina me levou até o fim do corredor para um canto mais escuro, perto de uma janela grande, que dava para um pátio interno, mal iluminado. O zumbido das máquinas do hospital parecia mais distante ali. Ela se encostou na parede e cruzou os braços, como se sentisse frio. Foi com o paciente do 214. Ela começou, a voz pouco acima de um sussurro. O nome dele é Lineu. Um cara de uns 30 e poucos anos, forte, operou o joelho. Ele não é, nem de longe, o tipo de pessoa que se impressiona ou inventa coisas. É direto, até meio grosso às vezes. Eu ouvia em silêncio, sentindo meu coração acelerar um pouco. Ele me contou no dia seguinte ao que aconteceu, quase como uma queixa. Disse que acordou no meio da noite com a sensação de que tinha alguém no quarto. Quando abriu os olhos, a mulher estava lá, sentada na cadeira ao lado da cama dele. A descrição que Sabrina deu, vinda da boca do tal Lineu, era um espelho exato da que eu tinha ouvido de Adriane. Uma senhora muito magra, com uma camisola do hospital, os cabelos longos e grisalhos caindo sobre o rosto. Ela não dizia nada, apenas o observava com uma intensidade que ele descreveu como doentia. Ele ficou com raiva, não com medo. Sabrina continuou. Achou que era alguma paciente com problemas psiquiátricos que tinha invadido o quarto dele.
Ele me disse que teve vontade de gritar para chamarem a segurança, mas por algum motivo não conseguiu. Ficou só encarando de volta, furioso. Segundo Linneu, depois do que pareceu muito tempo, a mulher se levantou, caminhou sem pressa até a maca vazia do outro lado do quarto, deitou e continuou a encará-lo. E então, assim como na outra história, ela simplesmente deslizou para o chão e se arrastou para debaixo da cama, sumindo na escuridão. Ele ficou acordado até o amanhecer, esperando que ela saísse, mas nada. E por que ele não chamou ninguém? Perguntei a minha voz, saindo mais rouca do que eu esperava. Porque ele achou que ia parecer louco e porque ele estava convencido de que na manhã seguinte ia encontrar a tal senhora em algum quarto e fazer um escândalo. Mas o ponto principal, Gilberto, não é nem esse. Sabrina se aproximou um pouco mais e eu pude ver que ela estava genuinamente assustada. Ele não acordou com a sensação de estar sendo observado. Ele acordou com o barulho. Um som baixo, mas nítido. O som de alguma coisa pequena e dura sendo colocada, uma por uma, sobre a mesinha de cabeceira dele. Ela fez uma pausa e o silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Quando ele acordou de vez, depois que a mulher sumiu e a raiva deu lugar a um sentimento estranho, ele olhou para a mesinha. E na penumbra, ele viu o que ela tinha deixado sobre a mesa. Eu prendi a respiração. Era um montinho de sementes de girassol. Umas 10, talvez 12, descascadas, arrumadas em um círculo pequeno e perfeito. Senti um vácuo no estômago, semente de girassol. Um detalhe tão específico, tão mundano e tão absurdamente sem sentido, que tornava tudo 1000 vezes mais real do que qualquer grito ou aparição. Era um ritual. Tinha um padrão. Eu vi, Gilberto. Sabrina afirmou como se lesse minha descrença. Ele me mostrou. Juntou as sementes com a ponta dos dedos, com nojo, e jogou no lixo na minha frente. Eu chequei os registros de todos os andares. Perguntei discretamente para as outras equipes. Nenhuma paciente com aquela descrição deu entrada no hospital. Ninguém viu nada. É como se ela nunca tivesse existido. Ficamos ali parados no meio do corredor frio, o som distante de um monitor cardíaco marcando o tempo. A minha explicação racional, a da anestesia, do sonho, tudo aquilo tinha ido por água abaixo. Eram 2 histórias de 2 pessoas diferentes que não se conheciam, confirmando o impossível. Sabrina me olhou uma última vez, o rosto sério sob a luz fria do corredor. Escuta, Gilberto, essa história morre com a gente. Nós não vimos nada, não ouvimos nada. É melhor para todo mundo. Dizendo isso, ela se virou e caminhou de volta para a agitação do posto de enfermagem, me deixando sozinho naquele canto escuro, com um frio que não vinha da corrente de ar da janela. Nós nunca mais tocamos no assunto. Nos meses e anos que se seguiram, nenhum outro paciente, nenhum outro colega jamais relatou ter visto uma senhora magra de cabelos grisalhos vagando pelos quartos. Foi como se aquela entidade, ou o que quer que fosse aquilo, tivesse escolhido aquelas 2 noites para se manifestar, e depois, tão silenciosamente quanto surgiu, tivesse desaparecido. Mas ela não desapareceu para mim. Não de verdade. Aquele hospital, que antes era para mim um lugar de ciência, de procedimentos e de lógica, passou a ter um outro lado para mim. Um lado escuro que eu sentia pulsar nas horas mais quietas do plantão, nos corredores vazios, no silêncio entre os bips dos monitores. Isso foi em 2019. Já se passaram alguns anos. Eu continuo na profissão e até hoje não falha uma vez. Toda noite, quando entro em um quarto de hospital à noite e vejo uma cama vazia, eu não consigo evitar. É um reflexo, mais forte que eu. Meus olhos descem por um instante e encaram o vão escuro debaixo do leito. É só uma fração de segundo, o suficiente para eu me lembrar da mentira que contei para a Adriane. Eu dei a ela uma explicação simples, uma paz que, sem que ela soubesse, custou a minha. Naquele dia, perdi para sempre o privilégio de acreditar que todos os monstros podem ser explicados. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos.
Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.